Caros irmãos, o desenvolvimento da consciência humana depende de conhecimento. O conhecimento é a verdade e o critério da verdade é a prática. Se houvessem os melhores momentos em que nós, os muçulmanos do últimos tempos, poderíamos aconselhar na prática do temor, mediante aquilo que dia após dia observamos, wallahi, este tempo seria um momento oportuno para que não passasse em nenhum dia, a não ser que, como nosso dever, poderíamos nos aconselhar diariamente na prática do temor diante do nosso Senhor. Por que palavra-me desta forma? Expresso-me dessa forma mediante aquilo que dia após dia observamos. Naquilo que hoje nós observamos, naquilo que hoje nós vejamos, notamos, acompanhamos, não difere nada a não ser que tudo o que nós hoje estamos a observar faz parte de min alamat sughra, faz parte dos sinais, os pequenos sinais que nos revela, que nos mostra a proximidade do Qiyamah. O que nós hoje observamos, o que hoje nós acompanhamos, wallahi, se houvesse o melhor momento de nós, os muçulmanos do último tempo, poderíamos nos aconselhar na prática do temor perante o nosso Senhor, este seria o momento oportuno de a gente não deixarmos passar em nenhum dia, a não ser a gente aconselha sempre na prática do temor diante do nosso Senhor. Diz Allah: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Os fiéis, temam o vosso Senhor e criam o hábito de palavrar aquilo que constitui a verdade. Sabem por quê? Porque se a gente optar neste tipo de ética, qual é a nossa recompensa perante Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah irá organizar as vossas ações. Que tipo de ação? Traça aí. Você trabalha, não trabalha? Trabalha. Espera de ser expulso no seu serviço ou continuar? Continuar. Estás a rezar e não reza? Estás a rezar. O que espera do salah? Recompensa ou pecado? Naturalmente recompensa. O que? Descansa com a sua mulher nos quatro paredes ou não? Naturalmente descansa. Aos que são casados. O que espera do seu lar? Produzir filhos ou ficar com uma mulher que não nasce? Naturalmente todo homem que casa espera produzir os filhos. São nossas ações da vida. Se você temer Allah, primeira coisa, yuslih lakum a'malakum. A segunda coisa, wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah irá perdoar os nossos pecados. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الآية.
com base desses versículos, não era o nosso tema, simplesmente era uma pequena introdução para poder nos concentrar naquilo que iremos tentar abordar no nosso dia de hoje. Ayuha nasu ibadallah. O que tentamos organizar para o nosso dia de hoje, em poucos minutos que nos restam? Iremos falar imenso das coisas, mas o nosso ponto de partida está neste versículo. Que tipo de versículo? Versículo 281, que se encontra no segundo capítulo, precisamente no Suratul Baqarah. O que Allah nos diz? Diz Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. De tudo o que iremos tentar abrilhantar nesta nossa pequena conversa, não foge deste versículo. Os mais teólogos na matéria ficaram da unanimidade de que este versículo foi o último versículo a ser revelado o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois de ele ter recebido este versículo, como dizem os nossos teólogos, alimos, ulama'un renomados, dizem que após de ele ter recebido este versículo, não passaram a cerca de 11 dias ou 12 dias, a não ser que nele foi encontrado com o Malakul Maut. Este é o último versículo. É por isso que achei melhor da nossa conversa toda, que iremos abordar em poucos minutos que nos restam, não sairmos dentro deste versículo. Ayuha nasu ibadallah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Temeis o dia em que regressareis diante o vosso Senhor Allah. Thumma tuwaffa, de seguida serão pago kullu nafsin, a cada pessoa, a cada alma, ma kasabat, mediante aquilo que ele praticou no dunya, seja do bem assim como do mal, wa hum la yudlamun, sem que haja nenhuma injustiça. Como que Allah vai te injustiçar? Se o próprio diz num outro verso: وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, eu não sou injusto para com os meus servos. Como que Allah vai te injustiçar? Praticou do bem, Allah سوف يجزيك. إن أحسنت أحسنت لأنفسك وإن أسأت فلها. Se tu praticar do bem, saiba de que irá receber o mesmo perante Allah Jalla wa Ala. Se praticar o mal, espera também Allah te pagar da mesma moeda. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-aya fi surat al-Isra. Portanto, caros irmãos, este versículo aparentemente parece que é um versículo que a gente canta todos os dias. Mas se nós fazermos at-tadabbur, cada um aqui irá sair a chorar. Mediante este versículo, caros irmãos, aproveito em primeiro lugar chamar a todo muçulmano que está aqui e que está a escutar essas palavras divinas, assim como eu mesmo, é o quê? Irmãos, mediante este versículo, aproveito chamar a atenção
a todo aquele irmão que está nesta pequena sentada, assim como na minha própria pessoa, mas principalmente aqueles que desviaram, aqueles que desvincularam esta grande adoração o direito que só pertence a Allah, e irem oferecer uma outra criatura, como por exemplo um curandeiro, como por exemplo um pastor, como por exemplo aquele sheikh mushrik que diariamente sobrevive com base de coisas de ta'awida. Este é o direito de Allah. Shirku billah. Como que é possível, irmão, desvincular o direito de Allah, que só simplesmente merece a Ele ser invocado quando você tem as suas preocupações, seja preocupações da vida, como por exemplo, tens falta do emprego, como por exemplo, você não está a criar os filhos, como por exemplo, você anda doente acima de 12 anos na cama, como que é possível, depois de ser crente, desviar este direito de Allah e ir oferecer uma outra criatura fora de Allah, como uma moça, como um curandeiro? Irmão, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tenhamos medo no dia em que regressaremos junto a Allah. Thumma tuwaffa, de seguida sermos pagos, kullu nafsin ma kasabat, tudo aquilo que por nós praticamos. Como que é possível? Nunca escutamos Allah no Surah Luqman a nos chamar a atenção: Ya bunayya la tushrik billah. Oh meu filho, não desvia este direito de Allah para dar uma outra criatura que não merece, que não tem essa capacidade. A própria, para vir aqui, precisa dos crentes que neles acreditam contribuíram para apanhar o voo vir aqui. O próprio curandeiro que você vai apresentar as suas preocupações, Wallah, não vai te atender à toa, a não ser se é para fazer adivinha. Primeiro tem que colocar moeda no cesto dele, no plástico dele, e ele se fazer de oferecer aí aqueles que nós chamamos os defuntos, e depois daí é que vai te mentir que é sua mãe que está a te fazer você não nascer, é tua mãe que está a te fazer você não desenvolver da vida. Irmão, taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Como que é possível? Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Nunca ouvimos estes versículos. Allah sempre a nos chamar a atenção que, na verdade, o shirk é a maior parte da injustiça. Como que é possível, depois de a gente recitarmos todos os dias esses versículos, mas mesmo assim a gente não parar de ir no curandeirismo? Mesmo assim, a gente não para de ir fazer adivinha. Mesmo assim, a gente não para de ir receber uma amposta e apresentar as suas questões. Nunca ouvimos na língua de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dizer ad-du'a'u mukhlul ibad, que prece, o du'a que cada pessoa faz constitui ibada, é que é a base fundamental do ibada. Como que os melhores profetas que viveram neste mundo, qual era a adoração dele? Será que faziam os 5 salat que nós fizemos? Naturalmente que não. Mas eles rezavam. Então, como que eles rezavam? A dua.
Allah Jalla wa Ala nos diz: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E o vosso Senhor disse: suplicai-me e eu atenderei às vossas súplicas. Depois chamou-nos a atenção: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Quanto daqueles que mostram arrogância perante o meu ibada. Que tipo de ibada? Refere o dua. Não querem invocar Allah, não querem apresentar as suas preocupações a Allah. Ya Rabbi, eu casei-me, esta minha mulher é bonita, atrai-me, não aguento com ela, deixar não posso, e não tenho nenhuma capacidade de aumentar a segunda mulher nem a terceira, mas eu requero filhos. Ya Rabbi, Ya Rabbi, se eu fiz isso lillah, não deixa passar este mês a não ser que conceda-me um filho. Dua. Como que aceita desvincular, desviar este tipo de ibada e ir oferecer uma outra criatura como uma moça, como um curandeiro? Ele pedir a favor de ti. Ganhaste o quê? Ganhaste o quê, meu irmão? Como que vai apresentar uma outra criatura as suas doenças? Nunca ouviste Nabiullah Ayub a se queixar as suas doenças perante Allah? Dizer: Ya Rabbi, massani yadurru wa anta arhamur rahimin. O que Allah nos respondeu? Fastajabna lahu. Nós respondemos o Ayub alayhi salatu wassalam. Como vê num outro versículo, no qissa de Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam, Allah nos diz: وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. É dessa forma, cada pessoa que irá nos apresentar as suas preocupações, wallahi, nós iremos responder imediatamente. Como que é possível, depois de todos esses versículos que estamos a ler, mas mesmo assim encontrarmos um número maior a ir oferecer o direito de Allah uma outra criatura que não tem nenhuma capacidade? Como que é possível? أيها الناس عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Tenha medo o dia em que regressarei junto a Allah. Meus caros irmãos, honrados irmãos, aos que possuem um cargo, meus caros irmãos, aqueles que foram confiados na alguns departamento e por causa desses cargos eles não querem saber se alguém sai injustiçado ou não, e passamos a cobrar coisas ilícitas só porque hoje eu possuo o cargo. Talvez é chefe, talvez possui qualquer tipo de cargo, e através do seu cargo começa a usar no sentido de humilhar os outros. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Tenhamos o medo no dia em que regressaremos junto a Allah. Não se acha desperto, irmão. Este dia, wallahi, vai chegar. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتِ. Tudo o que nós fomos prometido, wallahi virá. Wallahi virá. Tarde ou cedo, wallahi virá. Como que vai ter coragem de destruir o seu próprio irmão por causa do seu cargo? Como que você toma coragem de injustiçar alguém, arrancando os seus bens? Está aí à procura de cima para os seus filhos, e você vem com o seu carro, carrega o mínimo da mercadoria dele,
enquanto isto seria uma coisa muito fácil para se resolver, como por exemplo, diálogo. Como que você toma esta coragem? O que ele vai comer? Aonde que ele vai ficar? Qual é a situação das crianças deles? Antes de fazer, irmão, ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Meus caros irmãos, os consumidores do júri, não existe melhor praga do que isto: comer o dinheiro de juro. Juro, caros irmãos, é a maior praga em que nós hoje temos. Esses bancos que nós temos, walillahi alhamd, mas saibamos aqueles que se oferecem em oferecer o dinheiro por via do pagamento de juros, wallahi, vocês ou nós estamos a declarar guerra a Allah. Allah Jalla wa Ala nos diz: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Se vocês não parar com o cometimento de júri, saibam de que vocês estão a declarar guerra a Allah junto para com seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como depois de a gente termos esses versículos no Corão al-Karim e lemos todos os dias, e a maior parte dos ulamás sempre estão a nos esclarecer, mesmo assim, como que é possível encontrarmos um grupo dos muçulmanos a marcar bicha, sobretudo, serem dado dinheiro e, enfim, pagar por via de juros? Irmãos, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Meus caros irmãos, que casaram com as melhores mulheres, mulheres com 5 salawats, mulheres que nunca te traiu, mulher que faz tudo que você manda a ela, e como resposta começa a lhe dar porrada, começa a respeitar a ela, começa a voltar a hora que tu quiseres, vai lá brincar, conversar com os seus amigos ali até 0 hora. A filha de dona não dorme porque está à espera do marido. Irmão, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tenhamos medo no dia em que regressaremos junto a Allah. Não só regressar, como também ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Seremos pagos tudo o que nós praticamos neste dunya, sem que haja nenhuma injustiça. Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayuha nasu ibadallah. O meu caro irmão, que você, o seu hábito é de humilhar a sua mãe, foi lhe queixar a sua mãe no tribunal lá, só porque a sua mulher sonhou com ela a lhe enfeitiçar, e como resultado tu foste queixar a sua própria mãe. Olha, billah. Como que é possível isto? Sua mãe, que te nasceu, que ela aceitou sofrer, sempre teve vômitos, sempre não comia algo que ela precisasse, mas sim comia através das suas vontades. Ela preferiu vender brincos de ouro, colares de ouro, sobretudo para te salvar você. Como que é possível hoje você ir queixar no tribunal o seu próprio pai, a sua própria irmã, a sua própria mãe? Irmão, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Temamos o dia em que regressaremos junto a Allah. E não é só regressarmos, como também ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Em seguida sermos pagos tudo por nós o que praticamos. Como que é possível?
sua própria mãe lhe humilhar. Não sabe como que ela está a viver. Só está você com a sua mulher e os seus filhos. Não te interessa o que está a se passar com a sua mãe. Não te interessa o que está a se passar com o seu pai. Não te interessa, irmão. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Meus caros irmãos, o pior Shaitan que há dentro de dezembro, que este Shaitan, essas práticas dos satanases, cujo nós é que somos promotores disso. Que tipo de prática? Aproveito chamar a atenção a todos os irmãos, assim como a mim mesmo. Se me encontro neste tipo das práticas, que tipo de prática é essas, caros irmãos? Práticas genocídio, práticas satânicas, práticas que denegra a imagem da própria mulher. Que tipo de prática é esta? As dançarinas, que se chama hoje como, por exemplo, Ahlul Picha. As dançarinas, que se chama nesses tempos Ahlul Picha. Conhecemos Ahlul Picha. E são as nossas irmãs que usam hijab. No Ramadã rezamos juntos. São as nossas mulheres que nós é que tomamos as decisões delas. Mas quando chegas nesses momentos, os homens sofrem de conjuntivite. Os homens sofrem da replesia. As nossas mentes já não funcionam mais, porque fomos dominados com as próprias nossas mulheres. Como que é possível? Tenho um único filho, como não fazer picha? Irmão, o que tu ganha quando a tua mulher mostra a tanguinha para o seu irmão? Qual é a felicidade que te dá? Qual é o apetite que te dá? Qual é a vantagem que te dá? E como não bastasse, tem que comprar bebidas alcoólicas para oferecer às dançarinas. E este dinheiro sai aonde? Quem tira é o homem, com 5 salários, oferecendo a sua própria mulher. E de noite, a gente tem que dançar em picha. Quem assiste são os homens. Irmãos, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Tenhamos o medo do dia em que regressaremos junto a Allah. Meus caros irmãos, sabe por que tudo isto acontece nesta nossa linda sociedade? Isto tudo acontece porque hoje nós não estamos por lilá. Hoje nós, dos 95% da comunidade muçulmana que se encontra nesses últimos momentos, o nosso foco é de recebermos logística. O nosso foco é de recebermos parabenização. O nosso foco é de sermos classificados. Reparem, estimados irmãos, começando com nós, que nem chegamos um átomo de ser alim, ou de ser chamado alim ou sheikh. Quando damos palestra, quando damos aula, começando com nós mesmos, o foco maior é de recebermos logística. O foco maior é de sermos dito que é o fulano, ele de jeito como fala, o fulano
de jeito como recita o fulano, de jeito como explica, tudo bem, já falaram. O que tu ganhaste com isso? Esse tipo dos eventos, o foco nos casamentos, encontramos inúmeras das coisas que a gente não podemos aqui descrever. Como, por exemplo, primeira coisa, no dia do casamento, as noivas não rezam. Não só no dia do casamento. Mesmo quando estamos no falecimento, a família que perderam o seu falecido, ali não se reza. Ali passa 24 sobre 24 horas a se chorar. Basta vir o irmão a lhe visitar, é só choro. Tudo bem. O que tu ganhaste com o choro? É para sermos dita. Fulano como chorou. Na verdade era irmão dele mesmo. Fizeste doar para ele. No dia do casamento, a gente não reza. A gente cria um hábito que choca as normas de Allah. Nesses últimos momentos, assim que estamos em dezembro, dia 12 para lá, há de chegar dia 25, dia 30, esses últimos dias todas, wallahi, só encontramos a maior parte das pessoas ahalum picha. E qual é o foco? O foco é para sermos ditos. Não estava no mali daquela senhora fulano. Não estava no cumbi daquele fulano. Não estava... Não se... O que houve lá? Picha que houve lá. Estás a ver aquela irmã que anda sempre de hijab? Fez maravilha. Que tipo de maravilha? Estava a mostrar a sua calcinha. É isto que é maravilha. É isto, caros irmãos, que é maravilha. Então, quando o foco é este, de agradarmos as pessoas, quando o foco é este, de sermos elogiados com as pessoas, quando o foco é este, de sermos plasmados com as pessoas, qual é o hukm perante Allah? An ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه Ibn Hibban fi Sahih. O que está dizendo? Muawiya, quando tomou a liderança, ele pediu o conselho, fez uma carta, pequena carta, pedindo o conselho que Ummul Mu'minina Aisha radiyallahu anha. Quando lá chega, escreveu aquela carta toda e depois queria simplesmente conselho. Diz que é Ummul Mu'minina, eu acabo de ser nomeado como líder para os muçulmanos. Não sei de onde começar e nem terminar. Mas tu conhece melhor, porque é a mulher do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que tens para me aconselhar? Aisha Ummul Mu'minina radiyallahu anha escreveu em resposta de Muawiya, diz: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, tudo, aquela toda a introdução, depois diz: Amma ba'du, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridha Allah bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhati Allah sakhita Allah alayhi wa askhata alayhi an-nas. Rawahu Ibn Hibban. O que quer dizer com essas palavras? A nossa mãe ensina ao Muawiya, a nossa mãe dá conselhos ao Muawiya, e quando dá conselhos ao Muawiya, naturalmente está a dar conselho a todos os muçulmanos. O que ela está a dizer? Diz que, na verdade,
eu ouvi o mensageiro de Allah a dizer nos nossos fazeres todos: Man iltamasa rida Allahi bi sakhati nas. Aquela pessoa que nas suas práticas, nos seus fazer, no seu estar, praticar no sentido de agradar a Allah, por mais que saiba que as pessoas vão me olhar mal, vão me chamar eu de ser um gigolô, vão me chamar eu de ser um não sei quem, um atrasado, um não sei quem for, mas para ele não lhe interessa. O que ele quer é de agradar a Allah, por mais que essas pessoas passem a não gostar daquele indivíduo, porque não foi num picha, não veio, sim, não fez picha, sim. Nós conhecemos aquele um panhonho, é um atrasado, se faz, não sei, o que ele tem? Estamos a perceber? Ele não se interessa com isto, mas o interesse dele é só agradar a Allah. Qual é a resposta? Diz Ummul Mu'minina radiyallahu anhu: Allah estará muito feliz para com essa pessoa. Wa arda anhu nas. Como não bastasse, se o dono de tudo e de todos está feliz para com essa pessoa, naturalmente irá incutir nos corações dos restantes das pessoas para que eles também passem a gostar deste indivíduo. Wa man iltamasa. E quem se apegar irido nas, nos seus fazeres, no sentido de agradar as pessoas, por mais que saiba que isto estou a fazer para agradar essa gente, mas perante Allah estou a cometer grande pecado aqui. Ele não quer saber. O que ele quer é só as pessoas aplaudir para ele. Então o que vai acontecer? Sakhita Allahu alayhi, Allah estará infeliz, Allah estará contra com essa pessoa. Wa askhata alayhi nasu. Como também, se Allah estará contra dessa pessoa, naturalmente os restantes das pessoas também Allah irá incutir o ódio. As pessoas passarão a não gostar dessa pessoa. Esse tipo de coisas aparentemente parece que ninguém consegue notar isso. Mas wallahi, o que nós hoje estamos a viver, humilhação. O que nós hoje estamos a viver, falta de respeito. O que nós hoje estamos a viver, falta da moralidade. O que nós hoje estamos a viver, falta de ética. Tudo isso, a base fundamental é isto que acabamos de falar. Irmãos, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Temamos o dia em que regressaremos junto a Allah. ثُمَّ تُوَفَّى, de seguida sermos pagos, كُلُّ نَفْسٍ, cada pessoa, مَا كَسَبَتْ, mediante aquilo que ele praticou no dunya e morreu nele. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, sem que sejamos injustiçados com Allah. Conhecemos este dia. Só para terminarmos, conhecemos, caros irmãos, este dia. Talvez estamos a falar, tenha medo o dia, tenha medo o dia. Conhecemos este dia. Diz Allah no suratu Luqman, se a minha memória não me engana, que este dia, يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Allah quando explica este dia, يوما, o dia em que لا يجزي والد عن ولده, não irá servir, não haverá o pagamento de precaução. Hoje aqui, quando alguém leva o seu filho e vai lhe colocar na cadeia, quando você possui condições, não vai lá pagar precaução para ele sair e vir cumprir enquanto está fora. Então Allah está a nos dizer, aquilo que nós cultivamos aqui e morremos nele, aquilo que nós praticamos aqui e morremos nele, sem fazermos o tauba, não esperamos de que no dia do Qiyamah
haverá o pagamento de precaução. Lá, wallah. O filho que hoje é amado, como também é a base, pode ser bem possível de ser motivo de ser puxado o seu próprio pai ao inferno. Quando Allah diz: "Qu anfusakum wa ahlikum nara". Neste dia você não vai ter nenhuma capacidade de pagar ele precaução. La yajzi walidun an waladi, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Nem o próprio filho não terá nenhuma capacidade de pagar precaução para o bem-estar do seu próprio pai. Inna wa'ada Allahi haqq. Isto que nós estamos a nos falar constitui a verdade, porque a promessa de Allah, na verdade, virá. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Caros irmãos, se falei do bem, prove de Allah subhanahu wa ta'ala. Se falei do mal, prove de mim mesmo, segundo o Shaitan, o absoluto de conhecimento sempre é Allah. وَلِذَلِكَ نَقُولُ اللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. Pedimos de Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que em poucos minutos tentamos falar, para que nos faça daqueles que ouçam a palavra da verdade e materializam nas suas vidas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que perdoe aonde nós falhamos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que perdoe aonde nós falhamos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos recompense aonde nós acertamos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos recompense da melhor forma aonde nós acertamos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que incuta essas palavras divinas e conseguirmos materializarmos nas nossas vidas. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina